Bem-vindos a mais um Cativeiro Cast e a pergunta hoje é: você tem dado muito? Não precisa ser só em casa, pode ser em outros lugares também. Hoje a gente vai falar sobre essas relações que parecem muitas vezes serem unilaterais, quando você sente que tem dado muito mais do que recebe, ou muitas vezes você nunca recebe de lugar nenhum e sente sempre que você está sendo mais drenado do que reposto. Faz sentido? É errado? É egoísta eu esperar algo em troca? Relações saudáveis são feitas só de dar sem esperar receber? Ou isso aí é um sinal de que as coisas estão desreguladas? Então fica aqui, hoje é esse tema que eu vou falar aqui no Cativeiro Cast. E se você não segue ainda, eu já venho aqui fazer minha denúncia, que eu estou dando assim, semanalmente aqui conteúdos para você de autoconhecimento, para que você seja uma pessoa aí cada vez mais livre, né, das suas prisões mentais. E em troca eu recebo o quê? Nenhum follow, né? Nenhum comentário, nenhum like. Então hoje eu vim reclamar e vim dizer que minha defesa é por isso que eu fiz esse episódio. Que você dê também em troca, gente. Dê um oi, dê um follow, né? Segue ali, se inscreva no YouTube, no Spotify. Vai lá no Instagram, no TikTok. Siga também, tô sempre colocando conteúdos ali complementares com mais frequência, não só semanais. Então, peço aí para que você ajude. Se você gosta, né? Chegou até esse vídeo, eu já tenho acompanhado o Cativeiro Cast há um tempo e acredita nesse projeto. Eu acredito. Então peço que você me ajude a fazê-lo ser cada vez maior e alcançar mais pessoas, né? Juntos seremos mais livres e mais livres seremos mais fortes. Uau. Gente, que lindo esse ditado que eu falei agora. Lembra que eu falei, né, que o cenário tá mudando, porque eu me mudei também, então assim, cada momento uma coisa. E hoje eu tô tipo assim, a palheta do sofá. Hoje eu vi, não tinha nem pensado nisso. Ai, gente, não vou trocar de blusa, não. Ai, você não pensa no cenário. Pois é. Pensei um pouco, coloquei uma florzinha ali, tá mais falado que pra cá, florzinha, enfim. Vamos lá então. E voltando a falar, né, se você também, como eu, por muitas vezes se sente entregando muito mais às pessoas à sua volta do que o contrário, e entregando o quê? Tempo, atenção, escuta, dedicação, presentes até, enfim, você se sente muito mais atento à necessidade do outro, se sente muito mais disponível para ajudar o outro, e quando é você que precisa da ajuda, que dele? Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim diversas vezes. E aí a gente pensa, nossa, então que ser humano um pouco evoluído que eu sou, se eu fico esperando que as pessoas me deem algo, eu não devo só fazer por fazer, eu não devo fazer sem esperar em troca. E aqui a gente vai tentar entender um pouquinho qual que é esse caminho. Existe o só dar e nunca receber? Ou ninguém dá e ninguém recebe, ninguém faz por ninguém? Que caminho que a gente vai percorrer? Eu lembro de uma terapia onde eu tava falando com a psicóloga exatamente isso. E a minha queixa era: meu Deus, eu sinto que toda vez que eu tô triste, que eu tô passando por um processo ruim, enfim, num momento ruim, eu não sinto que as pessoas fazem por mim aquilo que eu faço por elas. A dedicação, a preocupação, ou mesmo qualquer esforço ali que eu esperaria que alguém fizesse por mim. E aí a minha psicóloga trouxe 2 pontos que eu também vou trazer pra vocês, que é o primeiro, e até trouxe pra ela um exemplo na época, porque, por exemplo, teve uma vez, já dei esse exemplo aqui no Cativeiro Cast, gente, no menor sinal que algum amigo meu mostrasse que tava meio borocochô, não era nem que ele tava passando por uma grande situação, às vezes ele só tava um pouquinho borocochô, acordei borocochô, eu ia lá, mandava presente, mandava um mimo, ia lá na casa da pessoa, e vamos sair, não sei o que, uma vez até lembro que a pessoa falou assim, a pessoa mal tinha acabado de terminar o relacionamento, eu já tava lá em prontidão na porta da casa da pessoa. E eu lembro da reação assim de susto da minha amiga em me ver lá, porque ela, sabe assim, aquele momento que às vezes você quer até ficar sozinho, que você não precisa processar o que aconteceu, e tava lá a Catiele, vamos, eu vou te ajudar, chora, vem, eu te abraço, eu te ajudo. E a pessoa assim, calma gata, só calma, calma, por favor. E eu já tava ali de prontidão, e esse era meu jeito, e eu ia te ajudar, e então, primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é essa compulsão, que é uma coisa que tem que ser observada, essa compulsão em fazer pelo outro o tempo todo. A gente tá falando de pessoas aqui que pode ser até ser dito assim, é muito mais forte do que elas mesmas em fazer pelo outro. Perceba que nem todo mundo é assim, mas tem algumas pessoas, e todo mundo conhece uma ou outra, e eu posso falar, geralmente mulher, tá bom? Onde vai ser a pessoa que, meu Deus, você espirrou aqui, ela já tá ali com o lencinho, ela tiraria a roupa do próprio corpo pra te dar, ela te dá tudo o que você pedir, ou até o que você não pedir. Às vezes, inclusive, é até uma ajuda à força. Você não quer ajuda, você inclusive não quer que a pessoa te ajude, e ela tá ali incisivamente, vou te ajudar, sim, eu vou fazer, você precisa de ajuda, sim, eu vou te ajudar. Então, eu era uma pessoa que caminhava um pouco nessa estrada, conhecia pessoas piores, sempre tem gente
gente pior do que a gente. Conhecia pessoas piores, mas eu fiquei nessa, né, a primeira pergunta que a psicóloga fez é: por que então você tá fazendo tanto? Né? Antes de você trazer a queixa do só eu faço, vamos entender primeiro o porquê que você faz tanto assim. Já falei disso em outros episódios também, quando eu dizia sobre você precisar da validação do outro por meio da sua utilidade. Se eu sou útil, se eu antevejo as suas necessidades, se eu sou presente, logo você gosta de mim, logo você não me abandona, logo eu não vou ser rejeitado por você, eu sou útil na sua vida e você não vai me descartar porque eu sou útil. E isso vira um looping, isso vira uma coisa que você adota como uma identidade, uma personalidade. De novo, não importa quem seja a pessoa, muitas vezes, né? Não importa com quem seja, às vezes você consegue aplicar esse comportamento com qualquer ser humano que tiver à sua volta, mas eu não duvido que às vezes possa sim ser uma coisa nichada para, por exemplo, eu sou super assim com só os meus filhos, ou com os meus parceiros, ou enfim, você passa a ser essa pessoa e não tem controle disso. E aí, quando o outro lado não faz aquilo que você faria, que é muito, você fica chateado, chateada, fica pensando que a pessoa, né, não gosta de você, que não, poxa, se ela não faz por mim o que eu faria por ela, que mundo é esse? Esse mundo realmente é injusto, etc, etc, etc. Já vamos entrar, né, nesse tópico que sim, existem pessoas que são bem egoístas, sim. Aqui a gente não vai ser negacionista quanto ao egoísmo, porque ele existe, ele é real, ele está entre nós. Mas aqui o primeiro tópico que a minha psicóloga trouxe naquele episódio foi justamente esse, essa indagação do por que fazer tanto? Por que fazer tanto? Por que essa compulsão em fazer? Porque assim, meio que você se coloca também quando faz tudo por todo mundo num papel ou numa ideia de que, nossa, se não for Jesus Cristo aí, coitada da pessoa. Nossa, se não for você ajudar, então... E às vezes não. Às vezes a situação se resolve por si mesma. Ou às vezes, como eu dei o exemplo, né? A pessoa tá triste, mas daqui a pouco ela parou de ficar triste. Todo mundo tem dias que fica triste, momentinhos que fica triste. E para de ficar triste. Não, mas é que eu fui lá. Então, às vezes, até esse gostinho do não, mas eu fui lá e fiz. Não, mas eu fui lá e ajudei. Não, mas eu fui lá. Parece que o mundo, né, você está sempre se colocando num lugar onde, assim, o mundo não gira se você não for lá, você mesmo com o teu braço e girar o mundo. Parece que é isso que está acontecendo, né? Parece que esse é o sentimento que você tá tendo, né? E aí eu te pergunto, o mundo precisa que você vá lá e gire ele? Claro que não. Ele já tá girando sem você fazer isso. E isso, vou falar assim, se você... Tô falando meio rapidinho, né? Mas se você agora, já com a pulguinha ali atrás da orelha, olha, Catiele, talvez sim, talvez eu seja uma pessoa que tenha uma compulsão. E o que é uma compulsão? Como entender se é uma compulsão? É no sentido de você não conseguir evitar. Você não consegue se segurar. Porque eu até digo, quando a gente muda, vou colocar de crença, né? Eu era uma pessoa que sempre fazia isso. Decidi que eu não quero mais fazer isso. Eu decidi que agora eu quero fazer uma coisa diferente. Ainda assim, né, quando a gente tá diante de uma situação de decisão, aquele velho eu, né, vem no nosso ouvidinho e fala: lembra que você fazia assim? Vem, né, porque você fez isso por tanto tempo que você fica acostumado. Então eu não tô falando de, às vezes, você sentir que poderia fazer algo por alguém. Porque eu sou assim, né, no que eu puder ajudar, até depois dou exemplos mais específicos sobre mim, mas geralmente no que eu puder ajudar. Se eu sei que eu posso ajudar, eu vou oferecer ajuda. Mas ainda assim, e eu acho importante ressaltar que em momentos onde estamos em processo de aprendizado conosco, é importante que você muitas vezes se pode de propósito, porque você está aprendendo ainda. Então, depois dessa conversa com a minha psicóloga, eu já vou colocar em prática o que eu comecei a fazer em relação a, ok, parece mesmo que eu tenho uma compulsão em ajudar as pessoas, para além do que elas precisam, porque sim, você vai se esbarrar quando é uma compulsão, como eu disse, a pessoa não tá pedindo a sua ajuda. E outra, você que sai ajudando todo mundo, não é nem sobre às vezes a pessoa te pedir uma ajuda, que isso aí é outra coisa. Eu tô falando de pessoas que o outro não pediu a sua ajuda e você tá se enfiando. Ou às vezes o outro te pediu uma ajuda de X forma, você está ignorando, você nem ouve o que a pessoa tá falando e você vai ajudar do jeito que você acha que tem que ser ajudado. Que também não resolve. Então, assim, você entende que no final das contas não é sobre o outro, é sobre você? É sobre você. E também por mais que você fale que é pro outro, ainda assim, dessa maneira que é colocado, né, como uma compulsão, como algo que ignora e exclui a necessidade do outro e coloca aquilo que eu acho que ele precisa, fala sobre mim também, é tão egoísta quanto a pessoa que nunca faz nada por ninguém e nunca ajuda ninguém.
ambos estão na mesma, né, no mesmo balaio. Então, se você tá nessa esteira de aprender, será que eu tô fazendo muito? Será que eu tô metendo o bedelho onde não devo? Porque tem isso aí também. A pessoa compulsiva em ajudar começa a meter o bedelho onde ninguém chamou ela. Começa a querer ajudar em relacionamento dos outros. Começa a querer ajudar em trabalho que não é dela. Começa a querer ajudar em problemas que não são dela. Ninguém pediu a opinião dela e ela se faz presente. Ela fala, eu sou uma luz no mundo. Eu vim aqui pra ajudar todo mundo. E ela é uma insuportável. Ninguém aguenta ficar perto dela porque ela fala o que não deve, se mete onde não foi chamado. É o terror. Né? E tá ali se achando uma pessoa iluminada, porque ela ajuda todo mundo, faz por todo mundo, oh meu Deus do céu. Então quer entender se é uma compulsão? Entenda nisso. Não tenho poder sobre isso. Então, se você se vê numa compulsão como essa, o primeiro passo é pé pra trás, opa, né? Sentiu vontade de fazer algo por alguém, pare e se pergunta se isso é extremamente necessário. Até, como dica, você pode perguntar se a pessoa quer uma ajuda, esperar que a pessoa peça uma ajuda, entender como que ela precisa ser ajudada e ver como as coisas funcionam. Eu até já dei exemplos disso em outros episódios e dei esse exemplo também, né? Como é muito comum que pessoas existam fazendo isso, de querer ajudar todo mundo, a gente acaba comunicando pro mundo que eles podem contar conosco sempre. E aí vira aquele looping, você se coloca numa profissão ajudadora, né? Onde os outros vão olhar pra você e vão esperar que você resolva a situação. E aí depois não adianta chorar, que vai ficar sobrecarregado, que vai ficar pesado pra você. Porque você já tá declarando que o problema é com você mesmo. Manda que você mata no peito. E aí você depois pra sair desse lugar é tão difícil. Você conseguir pegar isso aí e falar, olha, afinal, gente, eu tenho minha vida pra cuidar também, eu tenho os meus problemas, eu não posso ficar aqui ajudando vocês não. E aí sair disso traz por você estar há tanto tempo fazendo isso, como eu disse, você se coloca como o Jesus Cristo na vida da pessoa, e depois pra você sair dessa função, você fica, mas se eu não fizer, quem é que faz? Se eu não sei o que lá, quem é que não sei o que? Alguém vai fazer, gente. Nem que seja a própria pessoa. Já até dei aquele exemplo lá do monge que derrubou a vaquinha no penhasco da famíliazinha pobre, e aí falaram, meu Deus, mas era o único sustento que aquela famíliazinha pobre tinha, era aquela vaquinha. Afinal não, a água bateu na bunda, não tinha quem ajudar, eles foram atrás de outra ajuda. Então, tenta entender essa sua compulsão, né? Se veja fazendo isso, tá bom? Às vezes você tá reclamando que o mundo não faz por você, mas é que você também tá fazendo o que ninguém nem te pediu. Já te falei que fardo pesado, geralmente, é um fardo duplo. Você tá carregando o teu e de mais alguém. Ou de mais alguém. Você tá aí pegando o problema que não é seu. Você passa o dia inteiro se ocupando de problema que não é seu. E aí depois tá aí louca, né? Então, primeiro ponto, volte um passo, volte uma casa, ou 5 ou 10, e reflita. Hoje eu sou uma pessoa que esse meu muito dá tem maquiado questões minhas, eu estou tentando me sentir útil, eu estou tentando me sentir presente, insubstituível, eu estou tentando criar valor na minha presença. O que está acontecendo, né? De onde que está vindo essa crença de que eu preciso fazer muito, de que eu tenho que ser útil, de que eu tenho que estar me enfiando em tudo? Esse foi o primeiro ponto. E depois a gente vem, né, com essa sensação do o outro não faz por mim. Ninguém me ajuda como eu faço. Ninguém isso, aquilo outro. Eu vou falar que eu já cheguei pra mim na conclusão de que existem pessoas que têm mais essa sensibilidade com a necessidade ao redor. Então, tem gente que é alucinante, tá? Você já deve ter conhecido alguém assim. Tem gente que assim, ó, você tá comendo, a pessoa lá do outro lado já viu você comendo, já associou que você precisa de um guardanapo e você tá assim, comendo ainda, assim, mal se sujou, a pessoa já tá assim com o guardanapo te estendendo pra te dar um guardanapo. Tamanha é a percepção da pessoa sobre o entorno dela, ela fica especialista nisso, tá? Você talvez seja essa pessoa. Eu sou, mas ainda não sou tanto como algumas super são, né? E a pessoa se especializa nisso, né? E ela vai sempre estar ajudando todo mundo. E a grande questão aqui é que eu me sentia, quando os outros não eram tão detalhistas como eu era, né, de prever situações, de sentir quando o outro, na verdade, chegou no ambiente, mas ele tá com uma vozinha um pouquinho mais tristinha, ou quando a pessoa mudou um comportamento, eu falei, alguma coisa aí não tá. Então eu ficava esperando do outro essa sensibilidade, como eu tenho essa sensibilidade, que então a pessoa trouxesse ali uma resolução como eu traria uma resolução.
resumindo, que a pessoa me ajudasse como eu ajudava, né? E aí foi o segundo tópico que a minha psicóloga falou. Você é louca? E eu sempre pergunto pra ela, isso é um diagnóstico? E não era. Mas podia ser, né? Se não me resolvesse. Que era, se você não comunicar como você quer ajuda, é muito difícil que as pessoas te ajudem do jeito que, assim, muitas vezes nem falando a pessoa vai te ajudar do jeito que você quer. Aí agora você calcule você não falando de jeito nenhum. Aí pra pessoa adivinhar, não vai adivinhar. Então eu lembro que a minha psicóloga falou, nesse momento onde eu sentia que as pessoas não me ajudavam como eu as ajudava. Depois de perguntar por que eu ajudo tanto, depois você está comunicando como você gosta de ser ajudado? E isso vai mudar, né? Tem momentos que você vai querer, tô triste, tem momentos que você vai querer falar sobre isso, tem momentos que você vai querer esquecer isso, ignorar isso, tirar isso da sua cabeça, se distrair, e tem momentos que você vai querer só que a pessoa esteja presente, que te abrace, que te conforte, enfim, tem várias coisas, né, que podem acontecer. Mas você precisa saber o que você precisa. E aí você comunicar às pessoas à sua volta da melhor maneira. Amigos próximos, tá? Tô falando de pessoas que você confia, não é sair pedindo ajuda pra Deus do mundo se você não se sente confortável pra isso. Mas você saber que para as pessoas próximas, mesmo te conhecendo há anos, pode ser que elas não tenham uma ideia clara de como que te ajudam. Ai, mas é óbvio, eu já falei. Mas gente, tem que ser mais óbvio então, né? Aí é o quê? Amiga, hoje eu tô triste, mas ó, eu não quero falar do assunto. Vamos só sair? Eu só quero ir num cafezinho, a gente só toma um café, come um bolinho. Vamos? Ou, olha amiga, eu tô mal, eu preciso falar do assunto, eu peço desculpas porque eu vou ser super prolixa aqui, eu preciso, eu já conversei comigo mesma, ou assim, me aguenta que essa semana aí eu vou estar falando desse assunto direto, enquanto esse assunto estiver na minha cabeça. Sabe assim, você conseguir comunicar? Esse já é um grande passo para você ser aquela pessoa que começa a sentir esse fardo muito fazer sem que os outros façam para você, sendo gradativamente aliviado. Porque se o outro agora sabe como te ajudar e fazer por você, talvez agora você não seja a única pessoa fazendo, não é mesmo? Tem um livro, super famoso, já tá de saco cheio, todo mundo já ouviu falar desse livro. Mas ele é fofinho, ele traz uma ideia que é tão simples, né, na convivência humana. Esse livro é A Cinco Linguagens do Amor. Eu já fiz esse teste umas 40 vezes, agora eu até esqueci. Eu sinto que a gente vai mudando as nossas linguagens, até o livro deve falar disso. A gente vai mudando as nossas linguagens conforme a gente vai vivendo. E se você não leu, assim ó, se você também não quiser ler, pede pro chat te dar aí um resumo, mas basicamente, eu falo porque assim, foi falado tanto desse assunto, gente, que você não precisa hoje nem ler, você já entendeu, eu vou até explicar pra você. Existem 5 linguagens do amor: atos de serviço, toque físico, tempo de qualidade, presente e palavra de afirmação. Parece meio autoexplicativo. E aí todo mundo tem essa linguagem, né? Tem algumas linguagens, algumas imperam mais, outras menos. De qualquer forma, o que acontece é que as pessoas esperam ser amadas do jeito que elas têm de linguagem. Só que como elas amam, é como elas também esperam ser amadas. Então aí gera o conflito, gera o choque. Que é, eu, Catiele, acho que eu me sinto amada quando a pessoa me ouve. Mas a pessoa perto de mim se sente amada, na verdade, quando ela lava a minha louça. Lava a louça dela, no caso, né? Então eu tô ali mal, querendo que ela me escute, e ela tá assim, não, tudo bem, e tá ali lavando louça, arrumando a minha casa, eu tô assim, ô louco, ô louca, eu só quero que você me ouça, para de lavar a louça. Então, basicamente, o livro aborda isso. Então, o mesmo acontece quando a gente fala de ajuda. Mas aqui eu, Catiele, eu sou super sensível, eu vou... Porque, assim, isso aqui já vou deixar bem claro. Eu sou a pessoa de todas as linguagens do amor. De todas as linguagens do amor. Não adianta... a pessoa me ouve, mas ela nunca me ajuda quando eu preciso de uma ajuda, assim, sei lá, limpar a casa. Se ela convive comigo, claro. A pessoa me enche de presente, mas nunca fala nada positivo, nunca me elogia, nunca fala que gosta de mim ou algo do tipo. Também, pra mim, não serve. Ou não, a pessoa, ela faz tudo por mim, me ajuda, mas nunca nem me toca. Não tem abraço, não tem nada, gente, pra mim não dá. Eu acho até que descobrindo nesse livro aí, você vai entender que o ideal é que você tenha todas as linguagens mesmo, porque a gente tem que conseguir exercitar e se manifestar. Tem gente que tem mais facilidade para umas coisas do que outras, mas assim, né, eu, Catiele, se você se relaciona comigo, eu tô esperando que você faça tudo. Porque eu faço tudo, e eu sempre deixo isso bem claro, gente, eu só espero aquilo que eu faço. Porque tem gente que é louca, tá? Tem gente que assim, não faz um A e tá esperando tudo de todo mundo, a gente já vai falar dessas pessoas.
Segura peão. Então, segundo tópico, gente, para que você não se sinta aquela pessoa que mais dá do que recebe, se certifique que as pessoas à sua volta, das quais você está esperando certa ajuda, estão muito bem informadas de como você gosta de ser ajudado. Que daqui a pouco a pessoa tá ali querendo, não, eu tô ajudando a pessoa assim, eu me disponibilizo sempre pra ouvir ela, eu tô sempre ouvindo ela, mas você não quer ser escutado, agora você quer que a pessoa, sei lá, te ajude numa outra coisa. Se certifique, né? Saiba pedir ajuda, já fiz um episódio sobre isso, que é eu nunca sei quando virar, que aprenda a pedir ajuda, né? Então, tem momentos que você vai ter que pedir ajuda das pessoas, e aí, ai, Catiele, eu não consigo, eu não sei. Então, ouça esse episódio, aprenda a pedir ajuda, e aí você também não pode mais reclamar que as pessoas não te ajudam e que você faz tudo por todo mundo e ninguém faz por você, né? Você também tem que saber se comunicar e dar a chance para as pessoas te ajudarem. Eu já falei disso 50 milhões de vezes. Eu já nem lembro mais o episódio que eu falei isso. Se eu lembrar, vou enfiar aqui em algum lugar da tela. Que não adianta reclamar que tá sobrecarregado se você não deixa ninguém te ajudar. Tem gente que tá assim, ó, ai, eu tô sufocada, não aguento mais, tenho que fazer tudo sou eu, e a pessoa dá uma mínima chance, mísera chance do outro fazer. Pessoa que é todo do jeito dela, se não for do jeito dela, não aceita. Então, para essas pessoas aí, eu desejo os pêsames, né? Porque vai viver uma vida fadada a ser sobrecarregado, ter uma saúde de merda. Por quê? Porque você adoece, né, gente? Adoece. Você adoece querendo carregar o mundo nas mãos e não aceitando a ajuda de ninguém, porque ninguém faz como eu faço e eu faço tão melhor que todo mundo. Então, se você não sabe trabalhar nesse mundo com outras pessoas, um beijo pra você, mas assim, acabou pra você, tá bom? E agora a gente fala desse equilíbrio das relações sobre... Eu vou até falar assim, se você dá muito e se o outro não dá nada, isso faz de você melhor e isso faz o outro pior? Se você é uma pessoa que espera que o outro faça, você tá amando da melhor maneira, você tá sendo correto, faz sentido, eu tenho que esperar? Eu pergunto porque eu mesma já me perguntei isso várias vezes. Faz sentido? O amor é isso? Precisa ser troca sempre? Como é que isso acontece? Eu tô sendo egoísta se eu espero algo em troca, e etc, etc. E eu vou dar alguns exemplos aqui pra ilustrar isso, e enquanto falo com vocês eu também penso, tá, gente? Porque esse tema amor é um tema que eu ainda estou estudando ele. Eu já tive várias ideias sobre o que era e acho que a cada ano que passa, sei lá, acho que eu vou agregando novas ideias. Então, assim, ainda um dia eu quero trazer assim pra vocês bem gostosinho, né, assim, um episódio sobre. Tem um que eu falei que é o Ninguém Sabe Amar, esse eu continuo falando. Amar exige muitas coisas que poucas pessoas têm, então acho que é muito mais fácil que o nosso amor seja sempre muito defeituoso. Mas eu vou já falar que existem relações, eu acho que assim, vão precisar sim de uma certa engrenagem para funcionar num modelo mais cooperativo. Exemplo, um casamento, um namoro, uma amizade. Você entende que é uma troca? Precisa ser uma troca, né? Não tem como eu te carregar sozinha, eu também preciso ser nutrida. E eu nunca vou excluir, é o que eu falo pra mim mesma sempre, eu nunca vou excluir o fato de que eu sozinha sou em mim já uma fonte de nutrientes, e que eu tenho as minhas respostas, e que dentro de mim eu tenho a minha força e tudo que eu preciso, mas é uma relação onde é um caminhar junto, falando de relacionamentos amorosos. Eu preciso que o outro também faça coisas, eu preciso que haja essa dinâmica. E aqui eu pontuo situações de modo geral, porque, por exemplo, já nas relações de amizade, eu acho que também envolvem troca, mas também se encaixa assim na questão ali do relacionamento amoroso. Existem coisas, gente, que a gente tem que estar um pouco ciente sobre se o outro tem pra te dar. Porque era uma dor minha, quando eu era mais nova, eu pensava assim, nossa, de novo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e a outra pessoa não faz. E aí eu tinha até uma frase que eu falava assim, nos momentos difíceis é que você vê quem são os amigos. Na dificuldade que você... Pessoas falam isso geralmente, né? A gente tem essa ideia geralmente sobre testes do que é uma amizade, do que é um comprometimento, se a pessoa, como ela lida quando o momento tá difícil, etc. E eu lembro que uma vez eu falei essa frase na frente de um amigo meu, da época.
Eu acho até que eu tinha passado por um processo de luto físico, né? Eu acho que algum dos meus avós morreram, eu acho. E eu trouxe essa frase pra essa pessoa. E esse meu amigo, ele falou, olha, Catiele, e ele inclusive foi uma pessoa que eu acho que não tinha ido no velório, algo assim. E eu tava falando, acho que desse contexto de, a gente vê quem é amigo nesses momentos e tarará. E ele falou assim, olha, Kátia, eu vou ser bem sincero com você, quando eu soube lá que teu parente morreu, eu fiquei bem triste. Eu fiquei bem triste mesmo. Só que eu vou falar, eu não sei o que falar nesses momentos. Eu acho até que, agora não vou lembrar pessoalmente, talvez a pessoa tenha me abraçado, não sei, tá? Não lembro, faz muitos anos. Mas eu lembro da pessoa me falando isso. E a gente tava falando já de uma situação que já tinha passado há muito tempo atrás, sabe? Então é como se eu estivesse falando hoje com esse meu amigo sobre uma época que morreu alguém. Então já era um tempo pra frente, né? Então essa pessoa disse assim, Angélia, eu não sei lidar com luto. Eu não sei o que falar pra alguém quando uma pessoa morre. Então agora, se ficar determinante nessa amizade, que a minha incapacidade de saber falar alguma coisa na hora do luto mostra que eu sou um péssimo amigo, então parece que eu sou um péssimo amigo, porque eu não sei fazer isso, né? Já falei também no episódio sobre a minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa que não recebeu muitas coisas na criação dela. Ela não recebeu palavras, nunca, nenhuma palavra boa, né, dos meus avós. Foi sempre muito xingamento, depreciação, enfim. Ela sempre foi muito oprimida, fisicamente também, né, não foi uma pessoa que recebeu abraço, obviamente, não recebeu nenhum beijo, nada, esquece, né. É aquele clássico lar de violência, da conversa ser só o necessário ali, as pessoas não são amigas, elas se convivem ali por uma mera ocasião genética que fizeram elas serem da mesma família, mas não são pessoas que se gostam, assim, não do jeito que os comerciais de margarina nos vendem sobre o que é uma família, né? E eu lembro disso ser uma dor, e é uma dor quando você é uma criança que não entende. Você, quando criança, espera que o amor, ele vem assim, a sua mãe te olha e te beija, te abraça e fala, eu te amo. É assim que uma criança entende, é educada, que é amor e é receber amor. E se essa criança não tem isso, e não recebe dessa forma, ela vai ser convencidíssima de que ela não é amada. Era o meu caso quando eu era criança. Eu falava pra todo mundo, eu não sou amada, minha mãe não me ama. Ela não me ama, ela não me abraça, não me beija, não faz nada, então ela com certeza não me ama. E eu lembro de falar isso também para outras pessoas à minha volta, e até chegar numa idade, uma certa idade, que eu entendi que, cara, como é que minha mãe vai me dar uma coisa que ela não tem? Como é que ela vai me dar uma coisa que ela não tem? Ela foi beijada? Ela foi abraçada? Não. Falaram pra ela que ama, né? Ela não teve nada disso na base dela de construção. São raras as pessoas que é o meu caso, graças a Deus, não tendo recebido algo, construíram algo, não sei, quebraram esse ciclo, quebraram esse padrão, e mesmo não tendo recebido, tem pra dar, sabe? Não sei, trouxeram de outras fontes, mas tem isso pra dar. E não foi o caso da minha mãe, né? Então, um pouco mais velha, já entendido isso, eu lembro de passar essa lição dos meus irmãos, porque eles, na idade que tinham também, assim como eu, na idade deles, esperava isso. Não, mas a pessoa não me ama, eu estou dando amor e não recebo de volta, eu falo, a pessoa não fala, eu quero isso, a pessoa não quer. Então, a pessoa é um monstro, a pessoa meu Deus, desalmada, não tem pra dar. Então, às vezes, cuidado para que esse seu sentimento de dar sem receber, se aquilo que você tá esperando, o outro tem pra te dar, porque às vezes ele não tem. Às vezes não tem, gente. Às vezes não tem mesmo, não é egoísmo, não tem pra te dar. Então, ou você muda ali a expectativa daquilo que você tá esperando, dependendo da relação, como eu falei, né? Às vezes uma questão ali amorosa e tal. Às vezes é o caso de você entender, eu vivo sem isso, é uma necessidade, não é? Eu consigo buscar isso em outro lugar, não sei. Tenha clareza de que aquilo que você tá esperando existe do outro lado. Isso é um ponto que tem que ser analisado. E às vezes também, de novo, é uma situação circunstancial de que a pessoa pode até ter pra te dar, mas naquele momento ela não consegue. Acho que todo mundo já passou por momentos assim. Você pode ser uma pessoa super amorosa, super atenciosa, mas tem momentos na sua vida, e todos nós temos, né? Onde você tá tão ali passando por um caminhão de coisas. Se não tá no seu 100%, você não consegue dar seu 100%, você não vai conseguir nesse momento ser a pessoa carinhosa, a pessoa alto astral, a pessoa do toque físico, a pessoa do encorajamento. Você tem lá no fundo, mas nesse momento você não tem tanto essa reservinha. Nesse momento você tá, sabe assim,
fechado para obras, e não é porque você é um mal, uma pessoa horrível, eu não tenho para dar agora, eu não consigo te dar isso agora. Isso também tem que ficar sinalizado, principalmente em relações que são mais longas, né? Acho que não só falando de relacionamentos amorosos, mas família também tem ciclos, tem momentos, cara, tem momentos que você tá na tua melhor fase, tem momentos em que você tá passando por um caminhão de coisas que, como eu falei, fica difícil você dar. E aí é do entender, eu consigo esperar, eu consigo entender, poxa, mas a pessoa já me deu muito isso lá no passado, então ela tem pra me dar, talvez seja realmente uma fase, talvez agora eu tenha que entender aqui, gerenciar e alguma coisa tem que acontecer, mas de novo, certifique-se de que você tenha uma conversa honesta com a pessoa sobre as suas necessidades, sobre aquilo que você espera e como você espera que essa pessoa possa te ajudar e fazer também por você, né? Então aqui a gente falou até agora de 2 cenários, de uma compulsão que você pode ter por fazer mais, e aí nunca ninguém vai te superar, porque você é uma máquina de fazer tudo por todo mundo, e aí realmente você sempre vai ser frustrado, porque ninguém vai conseguir fazer tanto quanto você faz, né? Então, o primeiro ponto é, segura um pouco essa periquita, veja lá se você não tá fazendo muito mais do que deveria, e metendo no bedelho onde você não deveria ser chamado, que isso aí é deselegante também, tá? Etiqueta aqui, deselegante essa tua atitude. E também veja, certifique de que a pessoa que você tá esperando a situação tal, está informada de como ela pode sim retribuir para você. Comunique como você gosta também de ser gostado. Aí se o outro lado vira para você e fala, olha, eu não consigo te ajudar ou retribuir para você dessa maneira, dependendo da situação que for, da relação, do tipo de relação que for, aí você entender se faz sentido para você ou não, se você fica ali ou não, se é uma fase, né? Olha, Catiele, eu tenho isso para te dar, mas agora eu não consigo te dar. É uma fase? Eu posso esperar? Não posso? Como é que isso vai funcionar? Esse é um dos tópicos. E por último, rapidamente, quero dizer que sim, claro que existem pessoas que são egoístas, gente. É óbvio que existem pessoas que são egoístas. É óbvio que tem gente que não pensa em mais nada além do seu próprio umbigo. Tem gente que, olha, e é tão engraçado porque não é só sobre classe social. Não é só sobre se é rico ou se é pobre. Não é só sobre se é homem ou se é mulher. Não é só sobre se... Tem gente que é criada numa atmosfera onde ou ela vem com essa crença, mas eu acredito muito que alguém reforça e aí ela compra e depois pra tirar da cabeça dela que não é isso, é impossível. Mas essa pessoa, ela é muito convicta de que todo o universo existe para servi-la. De que ela tem que ter proveito em tudo, em qualquer ocasião e de todo mundo. E que ela não vai fazer nada por ninguém. Absolutamente nada. Ela não pisa os pés dela onde ela não tiver ganho, onde não for sobre ela. Todo mundo conhece pessoas assim, né? Pessoas que chegam até te drenar. Aquela pessoa que, assim, você joga um assunto, volta pra ser sobre ela. Você fala uma coisa, ela tá só esperando a vez dela de falar, não tá te ouvindo efetivamente. Não precisa nem falar, né? Que é uma pessoa que nunca vai te dar nada de lado nenhum, né? Nem ajuda, nem presente, nem nada. Ela não vai fazer nada que não a beneficie junto também. E aqui é o ponto. Sim, essas pessoas existem. E aí você precisa estar entendendo quem é você, é uma coisa que eu defendo muito, sabe? Quem é você e qual é o compromisso que você tem com as suas verdades. Porque, gente, no mundo onde a gente vive, a coisa mais fácil que existe é você passar a ser tão egoísta quanto todo mundo. No mundo em que a gente tá, filosofias como essa, de dane-se o resto, o que importa é você, faça por você, pense em você. No mundo onde a gente vive, a coisa mais fácil de acontecer é isso, é você ir nesse trem e falar exatamente, se dane todo mundo, é quem se importa comigo só sou eu e vai ser só sobre mim e vai ser sempre assim. É muito fácil você cair nessa. E se você for uma pessoa que tem essa, eu vou falar, sabe, essa bondade intrínseca em você, eu acho que quando a gente vai por esse caminho, eu falo por experiência própria, todas as vezes em que eu tentei seguir esse bonde do se dane todo mundo, é só eu, né? Eu não sou leal a mim. Eu fico mal mesmo, mal psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Me mata fazer isso. Essa não sou eu. Eu não tenho esse modus operandi do que se dane todo mundo, que se lasque todo mundo. Se eu tento seguir esse bonde, eu me firo, eu me traio, eu fico mal comigo mesma. Mas aí então o que você está querendo dizer que eu vou continuar fazendo pelo outro e o outro vai ser um grande, né, FDP comigo sempre? De novo, depende das relações que você está inserido.
eu sempre sou muito fiel assim comigo no sentido de eu tenho, como eu falei, né, eu tenho aquele ímpeto de tá, quero ajudar essa pessoa, quero fazer isso, eu senti essa vontade de fazer isso. E aí eu penso, essa pessoa faria isso por mim? Não, ela não faria. Ok, me sinto ok prosseguindo com isso que eu quero fazer, mesmo sabendo que essa outra pessoa jamais faria isso por mim? Sim, me sinto bem, faço, pra mim não custa nada, se pra outra pessoa ela vai ver isso como um ganho, se pra isso a pessoa vai se achar isso, eu quero estar bem comigo, independente do outro. Então eu prossigo e faço lá, e ajudo, e faço como eu acho que deveria ser feito. Ou, mesmo em situações onde, a pessoa está me pedindo uma ajuda aqui, é uma ajuda que me prejudica. É uma ajuda que sim beneficia ela, mas me prejudica. Me coloca numa posição que eu não gosto. Por mais que eu goste de ajudar, como eu falei, nesse exercício de você entender onde você tem que ajudar e como você tem que ajudar, você também tem que se perceber na situação. Se me prejudica, já não tem como te ajudar. E de novo, dei spoiler aqui do episódio, né, do aprenda a dizer não, tá, gente? Porque todo mundo é muito treinado nisso. Você também tem que ser treinado, gente. Eu até vi uma frase outro dia que eu falei, meu Deus, isso aqui é uma facada pra mim, um soco na cara. Pessoas que têm muito essa coisa da comunidade, do todo, de ajudar todo mundo, é proibido você não saber dizer não. Porque, de novo, quando você começa a fazer pelo outro, as pessoas passam a achar que é sua obrigação. É sua função ajudar o todo, o coletivo. E as suas necessidades são colocadas de lado. Então todo mundo sabe dizer não e você tem que saber também a falar não. Então eu analiso, vai me prejudicar? Vai. Então, olha, com certeza espero aí que que o próximo te ajude, mas eu não vou conseguir te ajudar. Já aconteceu várias vezes. Gente, eu sou muito crente naquilo que é a minha verdade. E se eu sinto vontade de fazer uma coisa pelo outro, eu vou fazer. Então eu faço 1, 2, 3, até o momento em que eu ver que o outro não só não faz por mim, que aí, dependendo da situação, como eu falei, às vezes eu nem espero mesmo, eu falo, cara, se a pessoa não consegue fazer o que eu sei fazer, então tá tudo bem. Mas aí é o oposto. Além da pessoa não fazer algo por mim, ela ainda joga contra mim. Ela ainda fala mal de mim, ela ainda, mesmo ajudando a pessoa vai, né, fazer fofoca contra você, a pessoa vai tentar te prejudicar, a pessoa... Peraí, alto lá, né? Aí é aquela questão do escolher a sua convivência. Aí é uma questão de eu continuo aqui no meu campo, eu continuo emanando, porque eu sempre falo isso pros meus amigos, assim, eu não tenho medo de amar porque eu tenho um montão de amor. Infinito, muito. Mas eu vou recolher esse amor de volta em alguns momentos, não porque é pouco. Porque tem gente que é assim, né? Às vezes eu vejo as pessoas com medo de amar e demonstrar amor e eu fico assim, coitados, devem ter tão pouquinho que estão igual, sabe, assim, aquela pessoa que ganha ali o saláriozinho dela mínimo, tá ali com o dinheirinho contadinho pra pagar as contas. Então, essa pessoa tem um pouco de dó. Mas assim, no meu caso, quando eu recolho aquela entrega que eu tinha, oi cachorro, tudo bem? Au, au, au. Quando eu recolho essa entrega que eu tinha, não é porque tem pouco, não. É porque a atmosfera onde aquele amor que eu coloquei estava sendo regado e plantado não vai germinar, gente. O outro lado vai me devolver espinho, o outro lado vai me devolver coisas que assim, ó, não são benéficas pra mim. De novo, tem a ver com sim você escolher com quem você se relaciona, tem sim a ver com você escolher onde você dá a sua atenção, o que você faz, e sempre pra sempre, gente, por mais que seja uma pessoa, isso já aconteceu várias vezes na minha vida, de pessoas que eu não tenho tanta intimidade, ou já, sabe, já não é mais super próxima, mas em momentos em que a pessoa lá na frente precisou de alguma ajuda, eu ajudei. Por mais que não fosse amicíssima, por mais que não fosse a mais, sabe, andava pra cima e pra baixo com a pessoa. De novo, se eu posso te ajudar e não me prejudica, e foi uma verdade pra mim, eu ajudo de bom grado, porque é sobre mim, é sobre quem eu sou, e não sobre quem você é. É basicamente isso. Então, se você hoje é essa pessoa que sente que tá dando muito e recebendo pouco, primeiro ponto, identifique o porquê dá tanto. Precisa dar tanto assim? Sempre dá pra entender os porquês. E segundo ponto, certifique-se que as pessoas à sua volta saibam como também dar pra você, como retribuir pra você também, né? E terceiro ponto,
Certifique-se de que você tá esperando a coisa certa do lugar certo. Daqui a pouco você tá esperando coisa aí que nunca vai vir, porque a pessoa, ela não entendeu? Não vai vir. E o quarto ponto, claro, é seja leal àquilo que você tem como verdade. Por mais que eu tô pedindo coisas de você que você não consegue dar, é dizer não. Ou se você quer sim fazer uma coisa pela outra pessoa, sabendo que ela não vai fazer pra você de volta, mas foi uma verdade pra você, então faça. Não deixa que a maldade do mundo contamine você também, porque de novo, gente, a coisa é 2 toques pra você virar aqui, ó, uma engrenagem nesse sistema, tá bom? É isso, me despeço, até a próxima, siga Cativeiro Cast nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, no Spotify, toda semana com ferramentas que vão te ajudar a sair do seu cativeiro mental. Tá bom? Então tá bom. Um beijinho e até a próxima.